Sejam bem-vindos aos que chegaram ainda há pouco, sintam-se à vontade. Queria chamar a pastora Cristina. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela, aleluia. Amém? Graça e paz, amada igreja do Senhor. Amém. Como é maravilhoso podermos sentir a presença do nosso Pai. Como é maravilhoso podermos estar aqui nessa noite. É uma noite que o Senhor preparou para falar aos nossos corações, para ministrar palavras de vida sobre nós. Amém? E eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração. E quero pedir que você abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 6, amém? Gênesis 26. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Amém? O que eu quero compartilhar com você essa noite é algo bem simples, que o Senhor ministrou no meu coração através dessa palavra, onde eu pude ver claramente uma bênção sendo passada de geração para geração. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus geracional, amém? É o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então as bênçãos do Senhor, ela só não acompanha a minha vida, mas ela acompanha os meus filhos, ela acompanha os meus netos, ela acompanha a minha descendência. E esse texto, quando eu li esse texto, eu pude ver claramente algo que o Senhor trouxe, eu falo que foi uma palavra para Isaque, né? Lembrando ele que por conta do pai dele, por conta da obediência do pai, por conta da fidelidade do pai, a bênção iria alcançar ele e iria alcançar toda a descendência dele. Amém? Então a prosperidade de Deus, ela é algo diferente da prosperidade do mundo. Às vezes nós nos atemos que a prosperidade bíblica, ela não é só ter dinheiro. Ela não é de modo nenhum você ter um carro bom, você ter propriedades. A prosperidade de Deus não está nada vinculada a negócios de sucesso, a você ter fama, a você ter reconhecimento, não. Mas a prosperidade que Deus dá, ela é algo muito melhor. Eu falo que ela se materializa no mundo natural, mas ela é gerada no mundo espiritual. Amém? Você consegue entender isso? Que a prosperidade de Deus, ela se materializa no mundo natural, mas ela é gerada no mundo espiritual. Porque ela ultrapassa a barreira do natural. A bênção do Senhor, a prosperidade que o Senhor revela para os seus, aqueles que são fiéis, aqueles que agem com fé, fidelidade e honra, ela ultrapassa o óbvio, o natural, ela atinge a atmosfera sobrenatural. Essa prosperidade, ela não alcança só a minha pessoa,
como eu dei o exemplo desse texto que nós lemos aqui em Gênesis, ela alcança toda uma geração. Porque toda vez que eu semeio algo no reino do Espírito, toda vez que eu semeio algo nesse altar aqui, eu estou plantando, e quem tem o direito dessa colheita é a minha descendência. Amém? Você está fazendo uma semeadura e os seus filhos terão o direito de colher através da sua semeadura de fé, fidelidade e honra ao Senhor. Você está semeando no reino do Espírito. E é isso que o Senhor nos dá, esse entendimento essa noite. Porque quando o Senhor fala a Isaac, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. O Senhor já havia falado isso, essa mesma promessa Deus já havia dado a Abraão. E ele quis reafirmar na pessoa de Isaac que ele se mantinha fiel à promessa que ele havia feito. E ele ainda diz mais: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Ou seja, a promessa não ia só até Isaac, a promessa ia alcançar toda a descendência dele, e toda uma nação seria beneficiada. Por conta de quê? Porque ele diz aqui no versículo 5: pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Então, quando nós nos posicionamos no reino do Espírito, com fé, fidelidade, honra e obediência, há uma promessa que ela se cumprirá na nossa descendência. E hoje nós estamos aqui, trazendo uma palavra, algo diretivo para as mulheres, para as mães que estão aqui, né, e para todos que estão aqui, que quando nós nos movemos no mundo espiritual, nós não fazemos só por nós, mas pela nossa descendência. E se eu te perguntar, para você que é mãe aqui, eu tenho certeza que o seu amor pelos seus filhos é grandiosíssimo, né? Tudo que nós fazemos, nós pensamos no futuro deles. Eu tenho 3 crianças ainda, não chegaram na fase de adolescência, mas eu já visualizo o futuro deles. Eu já visualizo tudo aquilo que o Senhor prometeu através da palavra dele. Mas para que nossos filhos tenham o direito dessa colheita, nós temos que nos posicionar como mulheres de fé, como mulheres tementes, obedientes à palavra de Deus. Mulheres que sabem aquilo que o Senhor prometeu para você, para a sua casa e para o seu filho. Nós temos vivido tempos difíceis nessa terra, né? Tempos de guerra, tempos de dificuldades financeiras, tempos difíceis nessa terra. Mas a palavra diz que nós não podemos semear por aquilo que nós vemos, né? Nós não podemos semear por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. A palavra de Deus diz que se nós olharmos para o tempo, nós nunca vamos plantar, porque o tempo ele sempre está desfavorável. O tempo, que é o mundo, ele sempre está nos revelando algo que é desfavorável para um plantio. Mas quando nós nos movemos por fé, nós plantamos e essa colheita é certa. Essa colheita é certa porque o Deus que fez a promessa, ele é um Deus fiel para cumprir. Amém? O Deus que fez a promessa, ele é um Deus fiel para cumprir. Então, quando eu venho a esse altar, eu venho aqui honrando ao Senhor, mas tendo a consciência de que eu estou fazendo uma colheita, onde os meus filhos e os meus netos terão o direito de colher 30, 60 e 100 vezes mais. A palavra do Senhor nos respalda. Então, quando nós temos fé para entregar ao Senhor, quando nós nos movemos com fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é permanecer. Fidelidade é permanecer. Quando nós permanecemos fiéis até o fim, nós ganharemos a coroa da vida. Então, fidelidade é permanecer. Então, quando nós permanecemos em fidelidade, mesmo em tempos desfavoráveis, o Senhor libera uma palavra, o Senhor libera a palavra dele sobre nós e nós colhemos. De acordo com a nossa honra, que é reconhecer que Deus é quem provê na minha vida. A palavra de Deus nos fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor nos abençoa. Lá em Jeremias, no capítulo 29, deixa eu
certificar aqui qual que é o versículo. Versículo 11 diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não ruína, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então Ele sabe os planos que Ele tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. E Ele declara que é um futuro, que é algo de prosperidade, não de ruína. Esse é o coração do nosso Pai que se revela a nós. Então é sobre essa palavra que nós temos que nos mover. É sobre essa palavra que nós temos que debruçar nesse altar. Toda vez, eu sempre gosto de lembrar a igreja que toda vez que nós vemos a esse altar trazer uma oferta que seja de gratidão ao Senhor, eu tenho que ter um propósito no meu coração. A palavra diz que eu não posso me mover de mãos vazias, mas também eu não posso vir com um coração sem um propósito, sem um entendimento do que a palavra nos fala. Então eu quero te convidar essa noite a você preparar aí a sua oferta de gratidão ao Senhor. A sua oferta de fé, fidelidade e honra. Amém? Se você não tem um envelope, fique de pé, peça para onde a Diaconisa ela vai levar até você. Que nós vamos agora ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé e preparar aí a sua oferta ao Senhor. A sua oferta de gratidão, tendo esse entendimento que tudo aquilo que nós plantamos e semeamos nesse altar nos dá direito a uma colheita. Amém? E essa colheita ela pode ser 30, 60 ou 100 vezes mais. E eu quero que você levante o seu envelope. Aí onde você está, ou onde você está, você levante aí a sua oferta ao Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, eu apresento a Ti a Tua igreja, Deus. Senhor, eu apresento cada pessoa que está aqui com um coração cheio de fé, de fidelidade e com um entendimento de honra, Pai, que tem semeado nesse altar, Pai. Que eles venham colher, Pai, de acordo com a Tua palavra, que eles venham colher dessa prosperidade celestial. Que eles venham colher das Tuas bênçãos, Senhor. Que eles tenham, Pai, essa colheita não só no hoje, mas que essa colheita se perpetue, Senhor, de geração em geração. Que nós possamos nos mover através da Tua palavra, Senhor. E com um coração, Senhor, obediente aos Teus princípios e à Tua palavra. Com um coração cheio de gratidão pelaquilo que o Senhor tem nos dado, pelaquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós nos movimentamos, nós nos movemos em direção a esse altar e entregamos a Ti uma pequena parte, uma pequena porção do muito que o Senhor tem nos dado, do muito que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Como forma de reconhecimento e de gratidão, nós entregamos a Ti essa noite as nossas ofertas. E como ministra do Senhor, eu quero repreender todo espírito maligno de devorador, de migrador, do cortador, que tem assolado as famílias, Pai. E que o Senhor venha abrir o entendimento de cada mulher, de cada homem que está aqui essa noite também. Que o Senhor venha abrir o entendimento deles e que eles saibam que Tu és Deus que provê, que Tu és Jeová Jireh, que Tu és o Deus da provisão, que pela força do nosso braço nós não conquistamos nada, se não for a bênção do Senhor. É a Tua palavra que diz que nada podemos fazer, Senhor, nem acrescentar um dia só na nossa vida, porque Tu és aquele que governa sobre a nossa casa, aquele que governa sobre a nossa família e aquele que governa sobre as nossas finanças. E como forma de gratidão nessa noite, nós entregamos a Ti as nossas ofertas com alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode vir, igreja, entregar no altar do Senhor a sua oferta. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou.
quero convidar uma amiga muito especial, que há um tempo a gente tem se falado, não é, irmã Suzana? É uma mulher que eu admiro muito. É uma mulher que eu admiro muito como mãe, como esposa, como mulher empreendedora, né, como serva do Senhor, como ministra da palavra. Já escutei ela ministrando em alguns eventos da Igreja Adventista, também, na escola. Já atendi os filhos dela, que já são homens, né? Não é que eu sou velha não, viu, gente? É que o tempo está passando muito rápido. Já atendê-los também no meu consultório. E é uma honra receber você nesse altar. É uma honra recebê-la aqui. E eu quero que a igreja aplauda o Senhor pela vida da irmã Suzana. Amém? Boa noite a todos, graça e paz, que alegria estar nesta casa de oração, revendo, muitos amigos de caminhada, de contextos bem diversos, mas de coração bem aquecido, por estar aqui revendo alguns, conhecendo outros, e todos nós num único propósito: receber de Deus, falar alguma coisa para Ele, que Ele nos ouça. E a soma de tudo isso é que o nosso coração seja abraçado pelo Senhor. Como Cristina disse, nossa caminhada já é... Eu não vou dizer que é bem longa, porque nós também somos novas, né? Mas esses meninos crescem ligeiro. Menino que ela atendia, acho que com 1 ano e pouco... Não sei porque está fazendo 21 de idade. Mas, enfim, o mais gostoso de tudo isso é a gente poder olhar para esse caminhar lá atrás e não somente ver o quanto crescemos enquanto pessoas, enquanto atividades diferentes, mas, acima de tudo, a gente perceber o quanto Deus é bom e cuida de cada um de nós, né? Rever aqui ex-alunos de faculdade e hoje meus grandes amigos de profissão. É muito bom encontrar vocês nos mais diversos espaços. E eu digo que se tem uma coisa que satisfaz o coração de uma professora, é encontrar o seu aluno não mais na condição, mas como colega de profissão atuando. Mas eu experimento uma dupla felicidade, que é encontrá-los atuando, e a gente, quando está num processo de formação do profissional, você sonha em vê-los atuando, mas melhor do que encontrá-los atuando, é encontrar num outro espaço, que é esse aqui. Aqui sim reside a maior essência da nossa vida. Aqui sim está a maior preciosidade da nossa formação. Os outros caminhos são paralelos, necessários, importantes, mas eles não ocupam a essência da nossa vida. Então, encontrá-los como colega de trabalho é muito bom, mas encontrá-los como irmãos é muito bom. Agradecer o convite, a aquiescência da liderança dessa igreja, que o Senhor Jesus vos abençoe pelo apoio, e vamos rapidamente receber aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração. E para falar sobre mãe, a gente passeia assim na Bíblia e vai lá e vem aqui, você começa... É engraçado que a gente ora e fala assim: Deus, que palavra que o Senhor quer, que o Senhor preparou para que seja ministrado ao meu coração e ao coração dos teus servos que ali estarão. Aí, quando Deus começa a tocar no coração da gente e trazer alguma coisa, a gente começa a querer negociar com Deus. Acho que vocês já fizeram isso, né? Tipo, Senhor, mas seria isso mesmo? Será que está adequado? Aí tem hora que a gente para e fala: peraí, mas eu não orei ali atrás pedindo para que Deus trouxesse luz ao entendimento? E depois que a gente briga um pouquinho, a gente resolve dizer assim: tá bom, Senhor, vamos segundo o teu propósito.
E aí vamos, segundo o propósito de Deus, meditar sobre uma mulher que tem no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Assentado mesmo como você está, nós vamos ler alguns versículos, e como estes versículos estão dentro do capítulo 25, eu vou fazer uma leitura rápida e vou indicando a vocês quais versículos eu estarei lendo. Para o pessoal da projeção, essa versão que eu estou usando agora, porque antigamente era só a linguagem de hoje, né? E hoje tem um detalhamento. É a NVI. É a NVI, a Nova Versão Internacional. Assentado mesmo como você está, 1 Samuel, capítulo 25, começa o seguinte, a partir do verso 1, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, que era em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. E aí vem o exemplo do que ele era rico. Ele possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e o nome da mulher dele era Abigail. E o próprio texto começa a trazer características dessa mulher. Quem era essa Abigail? Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Recado bonito, né, gente? Ó, vai lá na casa do Nabal, quando você chegar lá, você fala para ele que eu estou mandando dizer para ele o seguinte: olha meu desejo, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Bem de condição, bem de cabeça, e no troco, bonita. Ué, precisa de alguma outra coisa? Precisa. De Deus. Porque não adianta nada ter posses, não adianta nada em termos de conhecimento, de cognitivo, dominar a ciência, e em termos de beleza, ser motivo de apresentação a quem quer que seja, se dentro aqui nada mais é do que buraco vazio pela ausência de Deus. Isso não é para a gente partir para o outro polo, já então que estar cheio de Deus é mais importante, e é mesmo. Também não há respaldo na Bíblia em lugar nenhum para a gente descuidar dessa casca. Porque, afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Que templo que eu ofereço para Ele? Eu brinco lá em casa e falo assim, Cristina, eu tive alguns momentos na minha vida que, coisa íntima que todo mundo tem, cada um diferente do outro. Eu nunca sonhei com 15 anos. Nunca me encantou. Me encantava chegar aos 20. Era a minha vontade. E depois que eu cheguei aos 20, o meu sonho era chegar aos 50. Poxa, 50, aquela maturidade assim. E não é que eu me espantei e esse ano eu chego aos 50. Agora em 22 eu cravo meio século de vida, mas vocês não têm noção o quanto eu estou feliz. Por quê? Porque eu olho para mim e eu vejo assim o quanto eu caminhei, mas eu também consigo enxergar com muita facilidade o quanto eu preciso caminhar na dependência de Deus todos os dias da minha vida. E só é gostoso olhar para trás porque foi um caminho com Deus. E não dá medo olhar para frente, porque eu não estou sozinha e nem vou continuar caminhando sozinha. Eu vou continuar caminhando com Deus. Então, Abigail tinha tudo aos olhos humanos para dizer o seguinte: vida plena.
O próprio texto diz o seguinte: ela tinha um marido. E de forma muito seca, o escritor relata, e ele era rude e mau. Uma mulher linda, inteligente, cheia de posses, e um companheiro rude, ignorante, prepotente e mau. Esse contraponto é quase como se eu dissesse: que injustiça. Mas aí ela nos dá lições espetaculares dessa vida dela. Como o costume da época, a riqueza vinha principalmente do rebanho. Sim, ouro, prata, moedas, beleza, também tinha. Mas a maior expressão para se classificar uma família de posses, olhava-se para o rebanho. E como na cultura da época a criação de ovelhas, de tempos em tempos, tosquiar, que é tirar a lã da ovelha, porque era produto de uma comercialização muito preciosa, e daí gerava a riqueza. E na época de tosquiar as ovelhas, de cortar a lã da ovelha, aquele, vamos dizer assim, aquele produto final, a quantidade de lã que foi possível cortar ou tosar das ovelhas, fazia-se a comercialização e dali se tinha um lucro. E quanto mais esse lucro aumentava, mais estimulavam os donos do rebanho a promover festas para os seus servos, celebrando uma boa colheita, ou no caso das ovelhas, uma boa tosa das ovelhas e, consequentemente, um bom lucro. Era nesse momento do ano que a história acontece. Só que aí é o seguinte, tem um senhorzinho nessa história chamado Davi. O que eu quero chamar a tua atenção é que, naquele momento, Davi vivia nos campos. E o texto diz, fugindo. Fugindo por quê? Porque Saul queria matar ele. Agora, sabe qual é o curioso disso? Deixa eu te lembrar. Davi já tinha sido ungido a rei. Ele não tinha assumido o reinado, mas ele já tinha sido ungido a rei. Presta atenção no que eu quero te mostrar. Quando Davi é ungido a rei, ele recebe uma determinação de uma vida nada mais, nada menos de que rei. Só que até ele assumir o reinado, ou seja, até o cumprimento da promessa, teve um caminho. Começou a entender? Entre o determinar, entre o declarar da promessa de Deus na tua vida, da bênção do Senhor na tua vida, antes de que se concretize, que você receba aquilo que Deus declarou e Ele vai fazer, tem um caminho. Do mesmo jeito foi com Abraão, gente. Sai da tua terra, sai da meio da tua parentela. E aí eu fico babando em Abraão, porque se fosse Suzana, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde, Senhor? Vai que no caminho é que eu vou te mostrar. Como é que é arrumar mala desse jeito? É muita fé, não é? Entre a promessa e o realizar da promessa, tem um caminho. E a palavra de Deus para o teu coração hoje, mulher, homem que está aqui, é a seguinte: não se perca no caminho, porque as adversidades que você e eu passamos no caminho, não significa que Deus virou as costas para você, ou que aquela promessa foi esquecida. Deus promete e cumpre. Como é que você entende um menino ungido a rei, fugindo do que estava sendo rei, que queria matar ele, e que não eram nenhum estranho ao outro? Nessa fuga no campo, Davi e os seus homens olhavam o rebanho dos grandes homens de posse e vigiavam esse rebanho
de graça, em troca de quê? Comida. E ele já tinha feito isso com o marido da Abigail por algumas vezes. Sabe o que é ser vigiar a coisa do outro? Para que nada de mal aconteça? Em troca de necessidade básica. Comida. Esse Davi que a gente está escutando aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não era super servo, ele não era super crente, ele não era super ungido, ele era gente como eu e você é hoje. E Deus não o amava mais do que ama você e a mim hoje. Aí é onde vem o lado humano, do Davi e o meu e o teu. Quando a gente faz para alguém, a nossa natureza humana espera algo em troca. O recado gentil de Davi era esse. Ele faz toda aquela gentileza na entrada, através do recado, mas o recado principal era mandar alimento para nós e lembre a ele o que nós já fizemos por ele. Agora você começa a entender com mais profundidade o que nós chamamos de amor de Deus. Faz por mim e por você, sem nada em troca e sem nós merecermos. Pelo seu grande amor ele faz. O homem já tinha sido ajudado por Davi, conhecia Davi, e no meio da festa, da bonança, da farra, da coisa boa, vira e diz: Davi? Suzana? Lembro não. Se fosse no ditado de hoje, desculpem a expressão, quem é mesmo Davi na fila do pão? Gente, você ser ignorado, você ouvir que você é desconhecido da parte de alguém que te conhece e que você não só o conhece, mas que você já o ajudou por várias vezes. Não é muito simples ouvir isso, concordam? Cristina? Lembro não. Mulher, aquela. Não. Me mostra aí uma foto do perfil, deixa eu ver se eu lembro. Quando tudo isso acontece, Davi é possuído por um sentimento de ira. E ele tinha mandado 10 homens dar o recado. Ele diz, agora é o seguinte, eu mandei 10 dar o recado. Fala o seguinte, não vai 10 não, agora vão 300 dar a resposta do recado. E era simplesmente o seguinte, mate todos quanto encontrar e não deixe nenhum vivo. A história diz que um servo ouviu o que o marido da Abigail disse, entendeu o perigo daquele recado chegar e chegou. E ele vai, chega lá na Abigail e diz, deixa eu te dizer uma coisa. Esse servo nessa história, eu digo que ele é o elemento neutro que Deus impulsiona para fazer com que você se levante para agir. Você entendeu isso? O elemento neutro é alguém que Deus levanta para ir até você, para te impulsionar para você agir. Entre o marido, que era a autoridade, e entre Davi, que era o homem ferido e ameaçado, Deus levanta um elemento neutro e vai lá nos ouvidos de Abigail. Sabe qual é a lição que tem aqui, mulher, para mim, para ti? Os meus olhos e os teus olhos não conseguem acompanhar 24 horas do dia os nossos filhos, o nosso esposo, os nossos irmãos, ou quem está sob a tua responsabilidade.
relaxa o ombro, porque você não dá conta. Não dá. Antes de casar com meu marido, eu brincava com ele e dizia: amor, tu fica esperto, que o meu olho vira esquina. Isso nunca acontece. Mas sabe o que a gente faz? Parte do que Cristina dizia e ministrava quando eu cheguei. O meu olhar é limitado, mas a visão de Deus e a mão protetora do Senhor, ela está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E aí é onde eu dobro os meus joelhos e digo: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor não só vai cuidar e intervir, mas deixa eu te falar, Deus, levanta um elemento neutro que vem até a mim e que me faça conhecer aquilo que o Senhor quer que eu conheça, seja para eu orar direcionadamente, seja para eu corrigir, admoestar, disciplinar, abraçar, beijar, mas o Senhor sempre traz a revelação ao coração de uma mãe que ora. Ele levanta de onde a gente não sabe, mas ele levanta. E na hora que esse elemento neutro da história vai lá nos ouvidos de Abigail e conta, olha o que impulsiona a Abigail a agir. Engraçado que às vezes quando a gente precisa agir acerca de algo, o teu coração já gerou convicção que você tem que agir. E você fica relutando contra não sei o quê, querendo se convencer do contrário que já foi gerado no teu coração. Faça isso não. Eu já fiz algumas vezes. E me deu trabalho, Cristina, que tu não tem noção. E eu conto um exemplo bem rapidinho. Eu estava numa reunião da igreja, não era aqui, era numa outra cidade, quando junta assim, e a gente gosta de juntar gente, né? Tinha pandemia no mundo ainda, aí era que juntava mesmo. E eu estava sentada bem na frente, assim, do lado da minha mãe, domingo de manhã, era uma ceia, santa ceia, terminando aquele trabalho, que estavam, assim, várias igrejas juntas. E o pastor que liderava toda aquela festa, conduzindo o trabalho. E bem assim, onde eu estava sentada, Deus dizia para mim exatamente o seguinte: levanta, vai lá, diz para ele o seguinte, quando encerrar esse trabalho, que ele chegar na casa dele, ele não morava nessa cidade, que ele chegar na casa dele, que a família dele perguntar para ele: e aí, como é que foi lá? Diga que é para ele responder assim: ainda não é o tempo. Eu nunca entendi isso. E o Espírito Santo ainda dizia mais: depois que disser isso, chame a sua mãe. A maioria de vocês aqui conhece minha mãe, né? Chame a sua mãe e peça para a sua mãe colocar a mão dela aqui e a outra mão aqui. E você faz uma oração junto com a igreja por ele. Eu olhava aquela igreja cheia de gente e pensava assim: estou ficando doido. Imagina um trem desse sem pé e sem cabeça. Vou nada. E aquilo me impulsionava. Depois eu comecei a me consolar e disse: na hora que terminar, não é com o pastor? Eu chamo a mamãe, eu vou bem ali no cantinho e faço. Não tem precisão de ser na frente de todo mundo, não é para ele? E o Espírito Santo dizia: precisa ser em público. E eu briguei, relutei, quando estava terminando o trabalho, eu já não suportava mais, aí quando eu começo a me sentir meio aperreada, assim, Deus ordenando você fazer uma coisa e você está ali meio com medo, eu só pedi, diga que eu quero dar uma palavra. Eu cheguei lá, falei só a primeira parte. Pastor, não estou entendendo nada, mas o Senhor está dizendo para eu dizer para você isso, isso e isso, quando você chegar na sua casa, para falar assim: ainda não é o tempo. E o Senhor não me pergunte o que é, porque eu não sei. Ele começou a chorar e disse: mas eu sei. E aí a Suzana, sentou.
E o negócio terminou, e pegamos o carro, e vamos pegar a estrada, e chega em Araguaína, e está tudo muito bem, obrigada. E eu, falei para seu ninguém, nem para o marido. 2 meses depois, eu escuto a notícia, o pastor fulano está internado aqui em Araguaína, vai ter que operar dos rins. E eu, Jesus amado, não deixa esse homem morrer não, porque agora eu vou ficar com a consciência pesada. Fui lá na mamãe, eu falei, mãe, a senhora lembra daquele dia assim, assim, assim? Lembro. Mãe, o negócio lá eu fiz pela metade, não era para ser assim não. Era para ser isso e mais isso, mas eu contei só a história da mão aqui, a da aqui eu não contei não. Orei, jejuei como nunca, pedindo perdão e a misericórdia de Deus. Impulsionou para agir. Ficou sentada, brigando, justificando e ainda arrumando um jeito de se consolar pela omissão. Você entendeu? Tem mulher aqui que o Senhor está dizendo isso para você. A irmã, não me acho digna. Ei, quem tem que dizer quem é digno é Ele. Ele escolhe quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. E Ele não está nem um pouco importando para o que eu e você vamos classificando. Se for para dizer para a irmã Maria, a gente diz, mas falar para a irmã Francisca, eu? Não, filha, é Deus, tu só é instrumento, canal. E o pastor operou e ficou bom. Louvado seja Deus. 4 meses depois, eu recebo a notícia. O pastor está em Brasília e vai fazer uma cirurgia do coração. 60 dias que esse homem ficou em Brasília, entre exame, cirurgia, primeira etapa de recuperação, para ele voltar à cidade dele. Corri na casa de mamãe, eu disse, mãe, falta 20% da história. E tem outra coisa, eu preciso que a senhora entre em guerra espiritual comigo, mãe, vamos fazer uma campanha de oração, vamos jejuar. Mãe, esse homem não pode morrer, porque senão eu vou carregar essa culpa. E ela disse, aí eu disse, porque a senhora está envolvida. Ela disse, eu não, eu ia fazer, só botar a mão, a ordem veio, foi para você, foi para mim não. Graças a Deus, não por mim, mas pelo amor e a misericórdia do Senhor, está lá na cidadezinha dele, sã e salvo. Mas eu vou dizer para vocês que eu não fico mais sem me movimentar quando Deus me impulsionar para fazer algo. E ela foi. Colocou os alimentos sobre o animal, meio de locomoção, e vai. O marido não sabia. Quando ela aproxima e vai vendo Davi, é bem aqui a essência do que Deus quer ministrar para mim e para você. Ela já desce, se prostra diante dele e diz bem assim, minhas lindas de Jesus, me perdoe. Espera aí. Ela errou? Foi ela que mandou o recado ignorante? O que veio trazer o recado do Davi pedindo comida, pediu foi para ela ou foi para o marido dela? Ela ficou sabendo da atitude indevida do marido pelo servo. Ela não estava no momento da conversa. Ela não teve culpa no erro do marido. Ela não influenciou para que ele errasse. Ela foi informada depois. E ela olha para Davi e diz, me perdoe. Me perdoe. Aqui tem uma lição. E a lição é assim. Perdão é algo que o nosso coração precisa exercitar. E aí, como é que é essa história do perdão? Simples. Eu estou vendo um casal ali, vocês podem vir aqui, eu não vou constranger vocês não. Vocês dois, sim, podem? É tranquilo para vocês? Então vem cá me ajudar rapidinho. Ótimo.
Se puderem subir aqui, fica muito bom. Eu não vou me estender, não. Vou usar... Ai, que lindo, mas eu vou pegar só uma rosa. Façam de conta que isso aqui é um presente. Seu nome é? Catiúcia e o Cristiano. Catiúcia, segura aqui. Aí, no dia a dia, a Catiúcia, como normalmente nós, seres humanos, somos, e ela não é diferente, a gente comete uma falha. Aí, o Cristiano, segura aqui, Cristiano. Quem falhou foi a Catiúcia. O Cristiano vira para ela e fala assim, liga para isso não. Deixa eu te falar. Estende aí tua mão, Catiúcia. Eu te perdoo. No outro dia, o Cristiano falha em algo. Normal. Quem tem Deus no coração, faz do jeito que Cristiano e Catiúcia faz. Catiúcia vira para ele e fala assim, ô, meu bem, eu te perdoo. O perdão, ele é só um. Ora ele está aqui, ora ele está aqui. Ela não vai buscar outro, só um. Tem horas que ele precisa ser declarado para o coração da Catiúcia. Tem horas que ele precisa ser declarado para o coração do Cristiano. E não importa se a falha foi dela ou dele. Sabe por quê? Vamos lembrar da cruz de Cristo? Quando ele estende os braços e morre na cruz, ele tinha falha, ele tinha pecado, ele tinha erro, e aí Cristo nos dá o perdão. A partir de hoje você vai trazer para o teu coração a seguinte frase: perdão não é merecimento, perdão é presente. Tu entendeu isso? Por isso que quando a falha for do Cristiano, a Catiúcia libera a ele de presente o perdão. Foi o que Abigail fez. Quando a Catiúcia falha, o Cristiano libera e entrega para ela de presente o perdão. Porque foi assim que Jesus fez comigo e com você. Ele nos deu de presente o perdão. E a gente ainda quer merecimento. Ah, não, mas aí é o seguinte, só está pedindo demais. Não fui eu que errei. Quem errou foi ele. Quem errou foi meu filho. Foi ela que... Foi eu, não. Eu estou aqui sentadinha, servindo ao Senhor, e ainda estou orando para que Deus toque no coração dela, para ela vir pedir perdão para mim, porque foi ela que fez. Agora, bonito, eu que fui machucada e eu vou lá pedir perdão? Não. Ei, perdão não é merecimento, perdão é presente. Dê de presente o perdão a quem você precisa liberar desta culpa. E dê de presente o perdão. Jesus te deu de presente. Você quer exemplo maior do que esse? Obrigada. Obrigada. E deixa o perdão aí, né? Vamos terminando? Abigail faz isso. Ela libera o perdão para o marido dela. E vai até Davi e diz: meu servo, me perdoe. Queridos, para fazer isso, tem que estar com o coração cheio e derramando da graça e do amor de Deus. Porque a nossa natureza humana quer nos colocar na condição de vítima
e de merecedor do perdão. E quando ela se ajoelha e fala para Davi, me perdoe, ouça o que eu tenho a te dizer. Aí sabe o que ela diz para ele? Eu sou fascinada com essa mulher. Ela diz assim, eu juro, verso 26, meu Senhor, por tua vida, que o Senhor te impediu de derramar o sangue e te vingar com as tuas próprias mãos. E aí depois, lá no verso 36, ela diz, quando o Senhor tiver feito a ti tudo o que Ele prometeu, tu vais ter esse peso no coração de ter derramado sangue? Deixa eu te contar um segredo. Abigail sabia que Davi tinha uma promessa, ser rei. Ela sabia. E ela vira para ele e fala, por favor, não suje as tuas mãos de sangue. Quando o Senhor cumprir a promessa na tua vida, tu vais carregar no teu coração, ao mesmo tempo, a alegria da promessa cumprida e o peso no coração de ter feito vingança pelas próprias mãos. Entendeu? Quando o Senhor cumprir a promessa que Ele fez na tua vida, tu vais carregar a alegria da promessa e junto no coração um peso por ter feito justiça com as próprias mãos. Entendeu? Porque a gente precisa às vezes pegar a estradinha e sem culpa nenhuma dizer, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O meu coração já liberou para você o perdão. Aqui, não tem mais nada não, de mágoa não. Eu já liberei. Filha, se esse perdão vai tocar o coração do outro, esse papel não é teu. Porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você foi impulsionada a agir, faça. Não fique querendo fazer e virando as costas. Deixa eu ver se chorou. Ah, então tocou. Sentiu. Tá. Ou então chega em casa e diz, olha, mas ontem não tivesse ido, porque se tu vê a cara. Minha irmã me derramou uma lágrima. Quem foi que disse que chorar é toque do Espírito Santo? É. Toda lágrima é toque do Espírito Santo? Se o Senhor te impulsionar para você se levantar e fazer algo, e que seja liberar o perdão a alguém que não foi você que deu causa, faça. Faça. Para filho, para marido, para colega de trabalho, para membro da família, faça. Ele está te impulsionando a fazer. E termine e volte. Sem olhar para o que vai acontecer depois. Porque o seu papel é fazer o que Deus te tocou. Convencer, mudar e transformar é com o Senhor. É tão lindo a sabedoria dessa mulher, que quando ela diz para Davi, e ela lembra a ele das promessas, ele diz assim, por teu pedido, as minhas mãos não se mancharão de sangue, e eu farei conforme o que tu pediste. Essa história termina, ela volta para casa e a festa está bombando. Ela não diz nadinha. No outro dia, o marido já melhorado da ressaca, ela chama ele e conta o que ela fez. E o texto diz assim, exarado, no verso... Só pegar aqui rapidinho.
é o que ele morre, porque, verso 38. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. O marido rude e mau teve um fim designado por Deus. Tadinha, viúva, linda, inteligente, sem marido. Era mau, mas era marido. Era ignorante, mas era marido. Termina a história seguinte. Davi manda de novo o servo. O primeiro recado foi: peça para o marido da Abigail mandar comida. Ele precisava do que era básico. Pelo agir dela, segundo recado, passado um tempo, Davi manda um servo e diz: diga a Abigail que eu a convido para ser a minha esposa. Pega aí como é que Deus faz. Segura aí como é que Deus faz. Vamos terminar? Bora. Deixa eu te dar só 3 lições aqui para a gente encerrar. Um coração endurecido de um membro da família não é motivo para você deixar contaminar teu coração. Você precisa ir embora pensando nisso. O coração endurecido de um membro da tua família não é motivo para você contaminar teu coração. Mulher, eu não vou orar mais, não. Tanto que eu oro, estou para secar de fazer jejum. A irmã lá, tu viu? Veio para a igreja muito depois que eu. Ela já está contando o testemunho dela. Não, minha parte eu já fiz, agora com Deus, vou orar mais, não. Não espere o Senhor transformar os teus filhos, ou que seja o teu marido, para só depois você agir naquilo que Deus quer que você faça. Amém? Você já sentiu o que é que você quer, o que é que Deus quer que você faça? Você já sabe o que é que Deus quer que você faça? Só que você insiste numa luta que é sua, envolvida nas tuas circunstâncias, e sob o teu julgamento, você vai dizendo: quando isso se resolver, quando aquilo acontecer, quando isso for ficando pronto, no dia que eu conseguir isso, aí sim, eu vou estar pronta para fazer aquilo que o Senhor está fazendo com que eu sinta para eu fazer. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: não espere o agir de Deus na vida da tua família, para só depois você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele quer ouvir isso de ti hoje. Mas e se eu disser: eis-me aqui, eu não der conta? E esquece que você nunca vai olhar para o dia de amanhã e vai se sentir forte. Se eu olhasse para a semana que vem e eu me sentisse forte, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia me afastar de Deus. Sabe por que você olha para segunda-feira, para amanhã, e você está aqui dizendo: eu não sei nem como é que eu vou fazer amanhã? Enquanto você está dormindo, o Senhor está te enchendo de força e graça para você viver as próximas 24 horas do dia. Por isso que quando a gente olha para trás e diz assim: como foi que tu conseguiu? Aí você fala assim: quer que eu diga a verdade? Nem eu sei. Porque eu olho para trás, eu fico pensando: eu não sei como foi que eu dei conta. Você sabe. Você foi recebendo doses de graça e de força a cada 24 horas,
para viver só as próximas 24 horas. Por isso que você olha para os dias seguintes e você quer se apavorar, achando que não vai dar conta, que não sabe como é que vai fazer. Tu está medindo com a tua força de hoje. E a força de hoje, ela está acabando, ela é só para hoje. Mas ainda hoje, enquanto você estiver dormindo o sono dos justos, o Senhor está recobrando a tua força, está te enchendo de graça, está te dando um renovo, está te trazendo um novo vigor para você viver as próximas 24 horas. E assim, nós vamos vivendo na dependência de Deus. E Ele vai guiando os nossos passos, trazendo luz ao nosso entendimento e vai movendo o nosso coração para posicionarmos na direção que o Senhor quer. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz veio à casa daquela mulher através de uma atitude que ela teve. E detalhe, talvez se fosse a Susana, quando o servo, eu não ia descer a colina atrás do inimigo do meu marido. Era mais cômodo eu virar para frente dele e dizer: homem, tu não tem juízo não? Você entendeu a besteira que você acabou de fazer? Você é louco, é? Agora é o seguinte, meu filho, tu te prepara, que você caçou. E quem caça, acha. E não diga que eu não o avisei, tá? Provérbios 31 diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. E a gente pensa que ser mulher sábia é só no dia que a gente sobe no salto e escova o cabelo. Ser mulher sábia é quando tu diz: meu filho, vai não. Faça não. Por quê, mãe? Não sei, mas o meu coração não está em paz. Faz não. E ele vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Aí deu errado. Luizinha, ó, Provérbios 31. Mulher sábia edifica a sua casa. Espírito Santo me ilumina. A Susana material quer dizer assim: aprendeu? Você viu? Vê se da próxima você me dá moral. Quando eu te falar de novo, vê se você não faz. Eu te aviso, não é que eu não quero que você não se dá bem, não. É porque eu sei. Agora, meu filho, suporta. Eu falei para você não fazer, você fez. Você quer que eu faça o quê? Próxima vez você me escuta. Quem sabe você aprende. E a gente sai tipo assim. A mulher sábia edifica a sua casa. Meu filho, não deu certo, mas deixa eu te falar. Isso são experiências na vida. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca deixei de orar por você, e você não é um homem fracassado. Dessa vez, não deu certo. Mas eu quero firmar o meu compromisso com você, de continuar orando por você. E você vai andar o caminho do acerto. Porque Deus vai fazer com que o seu coração e a sua mente acerte. Queridos, lançar em rosto a culpa nunca justificou ninguém. Porque a mulher adúltera, se ela fosse apedrejada por aqueles homens, nada de errado teria acontecido, porque a lei da época não sugeria, ela ordenava que o que ela tivesse feito de errado, no caso do adultério, ela tinha sim que morrer apedrejada. Era a lei. E se os homens a tivessem apedrejado, eles não tinham errado. Para o costume da época, eles tinham cumprido a lei. Lançar em rosto a culpa nunca justificou ninguém.
O mestre vira para ela e diz: cadê? Senhor, quando o Senhor disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, foram tudo embora. Sabe o que é Jesus, 100% homem e 100% Deus, se comparar àqueles homens que estavam criticando e insultando ela? Ele desce ao nível de se comparar e diz: se eles não fizeram, nem eu vou fazer. Vai em paz e não peques mais. Para que, minha filha, lançar em rosto a culpa que já está corroendo o coração de quem errou? Seja você o bálsamo. Não seja você a substância que vai aumentar a dor e corroer ainda mais uma culpa que já está aqui dentro, consumindo o coração de quem errou. Seja bálsamo. Reafirme o seu propósito de uma mulher de oração. A última lição é que no propósito de reinar em paz no seu lar, faça como Abigail. Ela traz à memória de Davi as promessas de Deus. Davi, enfurecido, ela diz: quando o Senhor cumpriu o que Ele te prometeu, como é que tu vai dividir esse coração entre o gozo do cumprimento da promessa e o peso da culpa? Escute, é você, o canal, a pessoa, a coluna que Deus levanta dentro da tua família para você trazer à memória dos teus as promessas de Deus para com eles, dizendo: ei, não desanima não, tu já se esqueceu que Deus prometeu isso a nós, a nossa casa, a você. Eu não me esqueci e eu estou aqui de pé. Está difícil, está doendo, está apertado, mas eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Não foi assim que Jeremias disse? Estava lá, coitado, morrendo, apanhando, porque o povo não gostava dele. Ele tinha todo motivo de se revoltar contra Deus. E ele para um dia e diz: Senhor, eu lamentei até hoje. Mas escuta bem aí. Aí ele escreve lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero, isso é uma escolha, eu quero trazer para a minha memória somente aquilo que vai me dar esperança. Você pode até se lembrar da dor, você pode até se lembrar do erro, mas ele não pode mais causar sofrimento em você, porque você escolheu liberar o perdão e ser a coluna pacificadora dentro da tua casa. Você recebe isso? Aleluia. Prudência, sensatez, direção do Espírito Santo, coração aberto a perdoar, convicção das promessas. Foi isso que movimentou Abigail a salvar uma situação. E vamos combinar que Deus caprichou na recompensa. Não caprichou? Quando Ele vai abençoar, como é que Ele faz? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Vale a pena contrariar a vontade humana. Vale a pena engolir os caprichos de Susana. Vale a pena colocar o meu eu para dentro. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, que me constranja com a sua glória e com o seu amor. Que seja isso a nossa oração. Eu quero ser uma Abigail todo dia dentro da minha casa.
E eu quero convidar você a declarar ao Senhor: Jesus, me ajuda a ser um Abigail dentro da minha casa. Me ajuda. E para você conseguir isso, você acredita em Deus. Prova disso que você entregou sua vida para Ele. E bem aí na tua mente, faça de conta que você está escrevendo a palavra Deus. Um D, um E, a letra U e um S. Fica o D de um lado, fica o S na outra ponta. E o centro dessa palavra está eu. Você já observou isso? Eu só vou dar conta de ser Abigail no dia que o meu eu estiver escondido em Deus. Enquanto eu estiver tentando colocar o meu eu fora de Deus, eu não vou dar conta. Mas à medida que eu conseguir colocar o meu eu no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz, todas as outras coisas Ele vai cuidar. Isso não é desleixo, isso é confiança. Você dá conta sim de ser uma Abigail no mundo de hoje. Sozinha não, mas com o teu eu escondido em Deus, você consegue. Espiritualmente, o Senhor espera e deseja que você faça essa declaração. Feita essa declaração, Ele toma de conta do teu caminho e Ele vai dissipando esses inimigos que vão atravessando o caminho da gente. E mesmo que na tua casa você tenha alguns que ainda não conhecem ao Senhor, deixa eu te dizer, a luz que você é dentro da tua casa ilumina não somente o teu caminho, mas ilumina o caminho dos teus. Tu és luz porque você tem o Senhor, e aqueles que ainda não se encontraram com Ele são guiados pelo reflexo da luz que você irradia, porque você irradia a luz divina e a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Não há escuridão completa aonde tu estás, porque os raios de luz que habitam em você são fortes, porque não são teus, mas são a presença de Deus. É por isso que é você que é chamado, é por isso que na hora que aperta te chama, é por isso que na hora que não sabe o que quer fazer te chama, porque vê em você uma luz, e por onde você anda, essa luz tem irradiado, e é por essa luz que eles ainda não fracassaram, porque estão debaixo do raio que você irradia, que é a luz de Cristo. Coloca as tuas mãos assim. E eu me uno a ti agora, com coração de mulher, de mãe, a você que é homem, da mesma forma. E nós declaramos ao mundo espiritual, e nós aqui abrimos a nossa boca e nós profetizamos: nenhum dos nossos é para a perdição, mas a nossa descendência e todos aqueles a quem o Senhor nos deu, antes de nós e depois de nós, nós declaramos que eles são para salvação e para glorificação do nome do Senhor Jesus. Não são filhos da vergonha, os nossos filhos são filhos da honra.
E se porventura você já experimentou a vergonha, a palavra de Deus diz: ei, no lugar em que tu fostes envergonhado, o Senhor te traz, e neste lugar Ele te dará dupla honra. É assim que diz a palavra do Senhor. Recebe a unção de Abigail, recebe a prudência de Abigail. Não é porque era Abigail, não, é porque era uma serva do Senhor, e você também é serva dele. Receba unção, receba prudência, receba discernimento e entendimento, receba encorajamento. O Senhor te fortalece, te encoraja. Ei, mulher, tu entrastes aqui de cabeça baixa, dizendo: eu vou, porque senão amanhã todo mundo pergunta no grupo porque eu não fui. Não, você veio porque o Senhor te trouxe aqui para mudar o teu pensamento, para ampliar o teu entendimento, para te fortalecer, e para que você saia daqui hoje dizendo: eu sou em Deus pacificadora dentro do meu lar. Eu sou agente de transformação dentro da minha casa. E não é somente por palavras, não. Até o teu silêncio testemunha de Cristo. E Ele vai direcionar o teu coração para quando você tiver que falar, para quando você tiver que calar, para quando você tiver somente que orar, mas para você não desistir. Faça igual Jacó no vale de Jaboque. Eu não te solto enquanto tu não me abençoares, Senhor. Isso não significa querer mais do que Deus dá, não. Isso significa, Deus, que fique claro entre nós: eu não arredo o pé de clamar, de pedir, de confiar, e não darei descanso aos meus olhos. Foi assim que disse o profeta Isaías: até o dia que eu ver cumprido o propósito do Senhor. É a nossa declaração. Eu não darei descanso aos meus olhos até que eu veja cumprido o propósito do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu me uno a estas mulheres, a estes irmãos. Eu me uno aos meus irmãos de fé, e nós clamamos a Ti, e nós declaramos a Ti, nós pactuamos com o Senhor que nós desenvolveremos a prudência de Abigail, a sensatez de Abigail, um coração disponível para perdoar. Senhor, até hoje eu não dei conta de perdoar, mas eu saio por aquela porta hoje dizendo: eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão. Perdão é presente, perdão é presente. Eu sempre esperei, Senhor, porque achava que merecia, mas hoje eu entendi que é o presente, e eu vou dar esse presente. Eu quero apresentar diante de Ti a nossa família, a nossa casa. Espírito Santo de Deus, vai ao cômodo mais profundo, ao esconderijo, aonde olho de mãe, de pai, de responsável não alcança. E se existe algo que tenha afastado os nossos de Ti, em nome de Jesus e debaixo da autoridade que há no Teu nome, Espírito Santo de Deus, aniquila, destrói, tira, move circunstâncias, para que seja expurgado de dentro da nossa casa tudo aquilo que não Te agrada. Reina soberanamente dentro do nosso lar, Senhor. O que nenhuma de nós podemos tirar com as nossas próprias mãos, toca no coração e na mente, até mesmo daquele que é dono, e que Ele tire para
para que a tua presença entre. Jovanai, Shui de Campinas. Javanai, para reveste de graça, reveste de força, unção redobrada, unção redobrada, unção redobrada, para que venhamos pacificar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aonde a nossa mão tocar, aonde a planta do nosso pé pisar, que sejamos abençoados pelo Senhor, que sejamos abençoados pelo Senhor, que sejamos abençoados pelo Senhor. Aonde a nossa mão tocar, aonde a planta do nosso pé pisar, que sejamos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus.